Oi, meu amigo. E aí, E amigo, aí? tudo bem? Você está me ouvindo? Tô escutando, tô escutando. É de Rômulo para Rômulo agora e de Rômulos para todo mundo. E Rômulos, a live dos Rômulos. Você estava acompanhando a live agora? Totalmente. Eu não sei nem mais o que eu estou fazendo aqui, amigo. É, Porque depois de tudo isso eu 45. aprendi tudo com você. Tudo que está escrito aqui você converteu em palavras com tanta Legal. primazia que, sinceramente, não sei nem o que eu posso mais contribuir. É de tanto ler esse edital, de tanto conversar sobre o edital, que a galera toda está super animada, assim, porque é uma grande oportunidade, né, assim, esse edital. São 800 projetos que vocês vão selecionar em duas categorias, é coisa pra caramba, assim, São né? 40 milhões de reais de um grande pacto que a gente conseguiu estabelecer com o governo do Estado, com o governador do Estado, de 75 milhões. E esses 75 milhões para a cultura envolve várias linhas de ações, desde construção em cinema em cidades que ainda no século XXI, no ano de 2021, não tem uma sala de cinema aberta à população, nem pública nem privada, há linhas de editais como esses que a gente vem publicando ao longo dos últimos meses. Esses não são de um recurso da Lei Aldir Blanc, a gente já saneou a Lei Aldir Blanc, agora a gente está na etapa mesmo de receber, que conseguimos prorrogar a execução dos proponentes para finalizar, atestar a prestação de contas e dar o resultado de adimplência ou inadimplência para todo mundo. Esse é o recurso do Fundo Estadual de Cultura, que parte dele já estava lá naquela conta quando chegamos aqui há 2 anos atrás, e que há 22 anos não era mexida, porque todo mundo que chegava entendia que era um grande desafio burocrático, que não valeria a pena, que ia dar muito trabalho. E aí a secretária Daniele Barros pilotou esse time, desbravou esse enfrentamento junto com as outras secretarias do governo, e aí a gente conseguiu sim fazer novamente a utilização do fundo estadual, que nos permite estar no lugar que a gente está hoje, né? Segundo edital do Cultura Presente nas Redes 2, que foi direto na pessoa física, liberamos o resultado ontem à Não tem, noite, né? com mais de 7 mil inscritos. Foi muito difícil, por isso a gente precisou prorrogar a liberação do resultado, para a gente ter certeza que as análises estavam sendo feitas com a precisão necessária. Liberamos o edital Arte Pública, que fala muito ligado a intervenções urbanas, painéis, muralismo, grafite. Liberamos o edital na seguida do Retomada Cultural, que é esse que a gente está tratando hoje, que é um edital mais amplo, dividido em duas linhas, uma relacionada aos temas ligados ao bicentenário do nosso país. E aí é importante ressaltar para quem está aqui que não necessariamente tem que ser um recorte do Brasil imperial ligado à história da família real. É o bicentenário que se comunica com isso. Um pouquinho desse, porque eu até falei no início, assim, porque a gente, eu também me incluo nisso. E quando eu li, eu pensei muito em coisas relacionadas ao grito da independência, entendeu? Assim, fala um pouquinho mais porque é bem amplo, na verdade, então, pelo que você está dizendo, né? Não Não é precisa um ser. problema, ele está ligado à história da família real, mas o nosso bicentenário de Brasil, ele não está somente ligado à família real, né? Muitas coisas aconteceram no arcabouço dessa história da independência, no campo das artes, da cultura, que pode sim vir a ter uma conexão com esse ponto de partida, mas não necessariamente precisa ser um projeto que conta a história da família real, um projeto que trate de uma peça da família real. É o bicentenário. Então a gente precisa entender pesquisa, entender o que está dentro, orbitando dentro desse tema, de uma relação mais profunda, não somente tão objetiva com relação a esse tema tão recorrente que é a família real, e propor os nossos projetos. Tá? Voltando a E é dizer aqui, importante dizer que metade dos projetos é para essa categoria B, né? Então, acho que desse grande pacto de 75 milhões, 40 milhões está reservado para este edital, que é um edital sim, mais amplo, que se divide nessas duas categorias. A categoria A, que está muito voltada para circulações e que pode abarcar teatro, música, dança, exposições, mostras, festivais, audiovisual, como você bem disse aí ao longo da sua explanação. Tá?
E para ela, a gente tem categorias, você falou com relação a 3 apresentações em 2 cidades, né, em 2 municípios, mas é importante ressaltar que essas 3 apresentações precisam acontecer em 3 dias, né? São 3 dias diferentes de apresentação, e dentre esses 3 dias, precisa acomodar no mínimo, tá? É no mínimo 2 cidades, não é somente 2 cidades. 2 cidades é o critério mínimo que a gente precisa adotar. E uma dessas 2 cidades vai precisar ser a cidade que o seu CNPJ está baseado. A gente sabe que às vezes a gente tem CNPJ na Baixada Fluminense e a sua atuação está no centro. Você vai precisar fazer alguma coisa na cidade da Baixada Fluminense, o CNPJ está baseado. Já dentro da circulação, eu também posso contribuir aqui para você, fiz umas anotações do que talvez você não tenha tratado, é quando se for tocar no tema exposição, mostra, festival, aí não são só 3 dias. Tá? Se for uma peça de teatro, pode ser 3 dias. Se for uma mostra, uma exposição, um festival, uma instalação, uma exibição, a gente vai estar tratando de 2 semanas de programação. Em pelo menos um município dentro da região. Tá? Então, esses são dadinhos que o Rômulo aí, obviamente, está com toda a capacidade para instruir paralelamente cada um de vocês. Tá cheio de gente bacana aqui acompanhando a gente, cheio de amigo querido, cheio de gente que percorreu muita caminhada na minha vida enquanto produtor, que também acompanha a minha trajetória aqui na administração pública. Um monte de gente que eu estou vendo aqui, Matheus, Ludmila, o Russinho vai produzir com a gente lá na Cidade de Queimados, nas próximas semanas, um grande musical. A Ludmila estava celebrando com a gente aqui essa semana vitórias de editais que ela tem concorrido. Graças a Deus, a gente está aqui com uma rede muito conectada com todos nós aqui, Rômulo. Tem vários produtores aí, né? Artistas produtores, assim, isso que é bacana, né? Atores, que produzem. Acho que então, é serão, desses 40 milhões, 800 projetos premiados, sendo 400 para a linha A, que é o retomada que a gente está tratando aqui, que a gente explicou um pouco mais dos critérios, e outros 400 para a linha B, que é essa linha relacionada às questões ligadas ao bicentenário. Tá? Ou seja, projetos que façam menções e valores a fatos reais, momentos simbólicos, podendo ter conotação histórica ou de memória cultural desse período cronológico do nosso país, que é o recorte do bicentenário. Tá? Obviamente, eles precisam culminar em algum produto final, né? Que pode ser uma obra artística, uma exposição. De todo modo, é preciso entender que para esse, assim como outro, a gente vai ter como contrapartida que deixar disponibilizado esse processo digital para a gente tratar com muita transparência para a população onde está sendo investido 40 milhões de reais do dinheiro público do nosso Estado, né? Celebrar aqui, ó, Madison, a turma de Queimados, que está lá treinando, o André Santana, tanta gente bacana. Boa noite para todo mundo que está chegando aí nessa live com os Rômulos. Olha, fala para o seu redator e roteirista que já dá um novo programa, hein? Vamos fazer um programa, né? Os Rômulos. Só fez uma pergunta aqui do Rômulo sobre a palavra planilha orçamentária de cronograma de execução, porque não existe mais pré-produção, pós, tudo ficou sem data, né? É uma pergunta que o Fábio fez e está sendo acompanhado por outras pessoas aqui, para falar do cronograma de execução e planilha orçamentária. Você está por dentro lá do... Está me escutando? Agora eu não ouvi bem ele, mas você eu consigo ouvir. Assim, é porque a pergunta é para falar um pouco do cronograma que a gente tem que preencher lá no sistema. Você está por dentro disso? Não sei se você fala. Estamos por dentro. A gente precisa se ater. O nosso cronograma lá é todo o processo da pré-produção à execução. Execução é o período que você vai estar apresentando a sua obra, seja teatro, música, dança, o que vai estar sendo realizado nesse festival. Essas datas é o período de execução. E o período de pós-produção? É porque lá no sistema não está dividido em pré-produção, produção e pós-produção.
caso as linhas do orçamento, assim, tá? Pessoal profissional da área da cultura, tá? Pessoal de mais prestadores de serviço, entendeu? Não tá, que é o que a gente está Você está acostumado. falando do anexo 9, não é isso? Isso. Que também no sistema é diferente desse. No sistema Esse aqui, o anexo 9. Que Sim. você vai baixar e você vai uploadar o que você baixou. A gente tem todos os anexos no editais para você baixar, preencher, salvar em PDF e uploadar lá no sistema Desenvolve Cultura. Não, não, amigo. Nesse edital específico, no sistema mudou. A planilha e o cronograma, agora a gente preenche direto, não faz mais o anexo. Entendeu? Por isso que a gente ficou com dúvida. Tem muita. Eu já tentei tirar essa dúvida lá. É porque, na Mas verdade, ele não assim. está espelhando o anexo? Oi? Ele não está Não, espelhando o anexo? não, mudou tudo. Por isso é a nossa grande dúvida. Agora lá é isso, porque agora não tem mais produção, não tem mais pré-produção, produção e pós-produção. Tem os itens do orçamento e a gente tem que responder. O que eu entendi, eu já conversei, já mandei uns e-mails tal para a secretaria, e o que eu entendi é isso: a gente tem que pegar os itens do orçamento e ver aonde que aquela função vai ser executada, em quais meses aquela função vai ser executada. Então, o que eu vou fazer nos meus projetos é isso, assim, ensaio, direção, trabalho de direção do espetáculo. Aí eu vou colocar lá os meses que essa pessoa vai trabalhar dentro do cronograma. A Entendeu? Eu nossa acho que tendência, Rômulo, e o nosso sistema, ele tem sido aprimorado a cada edital que a gente publica, porque a nossa ideia é que cada vez mais vocês possam estar autônomos nas suas casas, que cada vez mais o deslocamento não seja necessário. Afinal de contas, nós somos na Secretaria de Estado, que damos conta de 92 municípios. Alguns deles ficam a 5 horas de distância aqui da capital, e a gente precisa ter o mesmo compromisso com eles do que aquele que está aqui bem do ladinho do nosso prédio. Então, a ideia é que cada vez mais tudo seja muito orgânico dentro do sistema. E é uma evolução nesse sentido, porque a gente recebeu a Secretaria Nacional Especial de Cultura Nacional semana passada, por conta de uma pauta de pontos de cultura, que é um edital que a gente pretende publicar no próximo ano. E a grande limitação de todos eles é que quase sempre os sistemas foram desenvolvidos por uma operadora que disponibilizou essa sessão para o poder público, no município, aqui no estado e lá no federal. E uma hora essa sessão expira, ou não se renova, ou essa negociação não acontece. E aí o que acontece? A gente fica sem esse recurso. Esse sistema que a gente desenvolveu é com os próprios servidores da casa, com a equipe de TI. E que lá atrás, quando a gente começou o processo da Audi Blanc, ele atendia muito bem só o processo de inscrição e de avaliação e resultados. Hoje, você já consegue fazer toda a prestação de contas pelo sistema. Você não precisa mais vir. Agora, a gente também está avançando nessa questão de não precisar mais uploadar. Então, eu vou ficar devendo para você e para o público que está te falando aqui exatamente qual a calibração entre uploadar ou ir orgânico no confronto entre o modelo do anexo e o modelo que está no sistema. Amanhã mesmo eu estou te dando esse retorno, porque todos os dias a gente está trabalhando no aprimoramento do sistema. E o que você está me trazendo de dado, eu não tenho condições de aferir aqui nesse momento com você. Se realmente está diferente do que está o nosso anexo, tá? Porque a ideia é que espelhe e que você possa fazer as exceções. Mas amanhã mesmo eu te trago esse retorno. É porque, na verdade, acho que a nossa grande confusão é porque eu acho que é a primeira vez no edital que eu vejo esse formato de cronograma. Porque geralmente é pré-produção, pós-produção, pré-produção, produção e pós-produção. No sistema, pela primeira vez, tem esse formato diferente, que acho que vale a gente fazer um vídeo, ou então colocar uma explicação, que acho que vai ser uma dúvida. A gente está com esse modelo seu muito ligado à planilha orçamentária do nosso anexo 4. Ele está bem descrito nesse formato.
tá? Sim, Então, sim. amanhã eu vou dar uma checada para você e te dou esse retorno. Tá, eu passo, divulgo aqui para a galera, que acho que é uma dúvida bem recorrente. Agora, voltando aqui às nossas informações mais preliminares, é importante também ressaltar que não pode preencher no orçamento 49.900, 42 mil, não ganha o projeto que é mais barato, precisa alcançar o teto de 50 mil precisamente. Nem 51 e nem 49.900. Precisa ser o valor exato de 50 mil, senão o processo nem segue para análise da comissão de pareceristas, tá, gente? Então, essa também é uma diquinha das muitas que o Rômulo apresentou para vocês. É bacana o sistema, que o sistema avisa, né? Quando passou, ou quando está menor, ou quando está maior, ele coloca vermelho, né? E também então, tem uma... organizar o seu orçamento antes de ir para o sistema, fazendo a continha da matemática lá com a calculadora, para você já ir com mais precisão, tá? A outra informação que eu quero trazer para vocês, que nem toda a programação que é aprovada e premiada num fomento direto, né, que é um recurso que não passa pela ideia de um patrocinador, de uma empresa, como é o fomento indireto na lei de incentivo, ela precisa necessariamente ser gratuita. Ela também pode ter cobrança de valores, você tem cotas que você vai ter que se relacionar com a secretaria, e aí a gente só tem um critério do teto desses valores, que é quase sempre muito baixinho, porque tem que ser preço popular, e tem um critério de uma medida provisória que estipula que preço popular é esse, que aqui a gente está falando de R$ 27,50. Então, se você quiser acrescentar a receita do seu projeto, né, a bilheteria, considere esse dado. Poxa, Rômulo, eu tenho um projeto que eu preciso de não 50 mil reais para fazer, eu preciso de 60. E aí, talvez, se você for de teatro, por exemplo, se você fizer uma pequena temporada, vai ser mais do que os dias que está contando aqui. E você vai cobrar ingresso, você vai completar essa receita. Então, a gente também está aqui potencializando um pouco a ideia do mercado, para que você empreenda o seu negócio. E no seu orçamento, tem uma série de limitações também. A gente tem critérios em que, primeiro, os tetos. Acho que podemos falar disso, né, Romulo? Dos tetos dos cachês. Ah, sim, sim. Sim. A gente tem um teto aqui, está anotadinho aqui, de cachês que a gente precisa respeitar. 20% do valor total dos 50 mil é o teto máximo para você usar com custos administrativos, manutenção da sua produtora, recursos ligados a isso. E, no mínimo, 40% do projeto, ou seja, 20 mil reais, precisa ser organizado para pagar mão de obra de fazedores culturais do seu projeto. Não é um projeto que só você dirige, roteiriza, encena, produz e só você recebe todas as rubricas. Não vai ser aprovado. Você precisa ter, no mínimo, 40%, ou seja, 20 mil reais, pagando fazedores de cultura. Que cachê é esse que você vai pagar para quem? Que função é essa? São diversas. A única coisa que a gente diz é que um cachê individual não vai poder ultrapassar, seja do artista mais renomado, ele vai receber o teto máximo de 15 mil reais na sua planilha. Então, todos esses dados da planilha orçamentária também são critérios de avaliação da comissão, que vocês precisam estar atentos a isso, tá? E lá no sistema, na hora que a gente vai preencher o orçamento, ele já coloca lá, né? Pessoal, profissionais da área de cultura. Aí esses 20 mil tem que ir nessa etapa do orçamento, os profissionais da área de cultura. E o próprio sistema que mostra lá em vermelho, ele só sai para azul quando a gente consegue atingir esse teto, esse limite mínimo de 20%. Eu acho que isso é uma das coisas bem bacanas assim, dessa maneira do orçamento, que ele meio que conduz a gente a fazer da forma certa. Coloca lá em vermelho quando está ou a mais ou a menos. Eu acho que uma dúvida da Tati sobre a limitação, você entraria no
de custo, logística ou estrutura? Alimentação, um orçamento. Tem uma pergunta querendo saber se a alimentação entra na logística ou estrutura. Eu costumo colocar na logística. Eu também, enquanto produtor, coloco na logística, custos de produção. Né? Então, é logística. Estrutura está muito relacionado à infraestrutura mesmo, né? Equipamento, locação de som, locação de luz, locação de palco, enfim. A Ludmilla está falando aqui no campo dos artistas plásticos, gente. Ó, também acho que super vale. Tem uma equipe de produção, mas não tem mais outro artista. Não tem nenhum problema ser um artista. A gente está falando que são 40% de fazedores culturais. E aí todo mundo que faz parte de uma engrenagem, de uma produção, além do artista plástico, o montador, o iluminador, o assistente de produção, todo mundo, mão de obra relacionado a isso, é um fazedor cultural. A gente não está dizendo que tem que premiar o artista, é a cadeia produtiva da cultura, tá bom, Ludmilla? Sim. Quer seguir? Porque vamos abrir para perguntas? Aí, que o Nelson anotou algumas perguntas, a gente vai respondendo. O André perguntou aqui se a mão de obra, no caso, pode entrar na estrutura, né, os técnicos envolvidos. Ele colocou, se mão de obra pode entrar a estrutura e os técnicos envolvidos? Se mão de obra pode entrar estrutura e técnicos envolvidos? Eu não entendi. Porque, na verdade, assim, no orçamento tem lá pessoal, profissional da área de cultura, que aí são os artistas que vão trabalhar. Atores, atrizes, iluminador, coreógrafo, cenógrafo e tal. Pessoal, demais prestadores de serviços. Que aí eu acho que é aquela coisa de mais de preparar mesmo. Fornecedor, né? É o fornecedor, é o equipamento de som, equipamento de luz. O técnico de luz, o técnico de som é pessoal. O sistema ele divide mais ainda, porque ele divide em demais prestadores de serviços e em equipamentos e material, entendeu? Então, alocação de luz, locação de som e entraria em equipamentos e material. Aí, demais prestadores de serviços, eu acho que seria... que seria, assim, operador de som, operador de luz. Eu acho que estaria mais para essa prestação de serviço, a costureira, né? Mais do que a parte dos artistas, da área artística. Operador de som, operador de luz, o cenotécnico que vai construir o cenário, entendeu? Isso, mas é pessoal. É pessoal. Pessoal. Contabiliza enquanto pessoas, fazedores de cultura, não fornecedores de materiais, equipamentos, insumos. E aí, lá na locação de equipamentos, tem lá equipamentos e material. Acho que é isso. 10 anos, né, questão de desempate, de repente, em relação à ocupação do portfólio, isso tem a ver com o portfólio do artista ou da produção. O período não da pergunta que ela caiu, mas acho que tem a ver com isso mesmo. Na verdade, o que eu entendo a comprovação dos 10 anos é do proponente, da empresa proponente. Não tem a ver com o artista. É da empresa proponente. Tem que comprovar os 10 anos e a pontuação de 3 anos por comprovação de anos de atividade é da empresa proponente. Não é isso, amigo? São dois critérios. Obviamente, o currículo do artista também está sendo analisado e ele é um critério de avaliação. Mas a gente está falando aqui de pontuação da empresa proponente. Está muito explícito para a gente que, no limite de 10 anos, a cada ano comprovado, e ele pode ser intercalado, ou seja, pode ser até os 20 anos, se ele for intercalado, né? Ele recebe 3 pontos, totalizando 30. Mas é a empresa proponente. O currículo do artista, ele também é analisado. E ele é pontuado lá no que diz respeito à relevância artística, à viabilidade técnica, a outros critérios. E aí tem lá as definições de pontuação. A área de atuação, anos de atuação na área, no limite de 10 anos, é com relação, o que a gente entende aqui, ao CNPJ. Legal. Agora, surgiu
assim, se eu tiver uma comprovação de 2011, e aí eu já comprovo os 10 anos, eu tenho que ter de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Sim. 10 Eu acho anos a partir da instituição, né? Existe o CNPJ instituído até o dia da publicação do edital, é o período que a gente conta. entendi. 2 Mas, anos de existência até o dia da mas assim, publicação do edital. se eu mandar uma comprovação de 2011 e não mandar uma comprovação de 2012, vale os 10 anos? Eu tenho que mandar de... Vale porque ele pode ser intercalado. Aqui diz que pode ser intercalado. Não precisa ser 10 anos subsequentes. É um intervalo de 10 anos que pode ser intercalado. Mas precisa comprovar, tá, gente? Não pode só dizer. Como a Carol Fazu está dizendo aqui, contratos servem para comprovar os anos de atividade do CNPJ? Servem para comprovar a atuação na área. O ano de atividade de CNPJ é uma outra coisa. São 2 anos de atividade. Existe uma data de fundação, né, de estabelecimento real até o dia da publicação do edital. Então, se você faz 2 anos hoje, não está valendo para a gente. Está desde o dia que a gente publicou o edital, que foi no dia... Isso eu estou falando para a condição de impedimento de participação, né? Aqui foi no dia... Qual foi o dia que a gente publicou aqui, gente? Deixa eu pegar aqui a nossa data que a gente publicou. E aí a gente vai tocando. Publicamos no dia 5 de novembro, Dia da Cultura. Então tem que ter feito 2 anos até o dia... Até o dia 5 de novembro. Sim. Entendeu? E aí, gente, se comprovou só 5 anos de atuação, você vai ganhar 15 pontos. É 3 pontos por ano de atuação. Tá bom? Vai fazer... Minha empresa tem mais de 20 anos. Nós só contabilizamos 10 anos. Então, você só vai conseguir comprovar. Você vai comprovar, mas você só vai conseguir somar 30 pontos. Ou seja, 10 anos. Ótimo. Tem muita dúvida sobre carta de anuência, sobre a questão, sobre a dificuldade que a gente foi jogando com carta de anuência de espaço público, e se isso vai fazer alguma diferença em relação ao empate, se for espaço público ou não, entendeu? Estão perguntando se... porque as pessoas estão tendo muita dificuldade de conseguir carta de anuência dos espaços públicos. E aí estão querendo saber se vai ter alguma diferença no resultado final, assim, na avaliação. Critério de desempate, o edital fala sobre isso. Eu A li gente isso. não define prioridade que tem que ser no público ou privado nesse primeiro momento, mas lá no critério de desempate, se a sua nota for empatada com alguém que tem de um espaço privado e outro de público, a gente precisa adotar alguns critérios de desempate, eles estão aqui definidos no edital, na íntegra, e esse é um critério. Então, acho importante a gente conseguir a carta de anuência de espaço público, né? Mas mais importante do que isso é fazer uma boa proposta, um bom argumento, com cartas de anuência de todos os participantes, com bons currículos, para que você pontue o suficiente para não chegar no nível do desempate. Verdade. Uma outra dúvida sobre portfólio, se nota fiscal pode ser aceita em relação à aprovação. Uma dúvida sobre se nota fiscal pode ser aceita como comprovação de atividade cultural. É um argumento, mas é muito bom porque o parecerista pode não se sentir contemplado na pontuação máxima. Pense que a gente está numa concorrência. Então, se você me manda uma nota fiscal, mas também me manda um contrato, que também me manda o cartaz, a publicação, a matéria, o folder deste mesmo resultado, isso me dá mais amparo para eu pontuar mais ou menos. Eu não te zero uma pontuação, né? Mas eu tenho um critério de pontuação. Porque quantos de nós já não prestamos um serviço para uma produção em que a gente, de fato, não teve tanto envolvimento? Foi muito... A gente tem que avaliar isso, né? Então, quanto mais você comprovar a sua atuação, e vale muito mais, às vezes, o registro do que aconteceu com a sua marca do que, efetivamente, a nota fiscal... vai ampliar o seu número de pontuação. A gente tem uma margem de pontuação, não é apresentou, ganhou tal ponto, ganhou até tantos pontos. E aí vai randomicamente
concluir a soma da sua pontuação e fazer a sua média. E eu acho que uma coisa legal que o próprio edital disse é que a gente pode mandar uma declaração da empresa que você prestou serviço. Então, se você tem essa nota fiscal, você vai até a empresa que você deu essa nota fiscal e pede uma declaração que já cumpre direitinho o que está ali escrito no edital. E se esse projeto aconteceu, né, Romulo? Hoje o Google está aí à nossa disposição. Vai lá, busca essa matéria, busca esse cartaz, busca essa imagem, linka nesse kitzinho que comprova essa atividade com você. Quanto mais elementos você trouxer para o parecerista, mais ele vai estar seguro para te pontuar. Se todos nós enviássemos só a nota fiscal, ele ia dar o mesmo ponto para todo mundo, mas você está numa concorrência. Alguém vai mandar um elemento a mais que vai te dar mais robustez nessa comprovação. É uma competição, então a gente precisa sair na largada.